Beleza. Uh, então, o que eu tinha pensado para esse nosso bate-papo sobre DevOps? Eu postei lá na sala do Slack, eu estou lendo um livro chamado The DevOps Handbook, que é um livro que foi escrito por 4 autores aí, um deles o cara que escreveu Continuous Delivery. E aí nesse livro ele fala sobre 3 caminhos para tu chegar em implementar DevOps na organização que tu trabalha. E daí ele fala que o primeiro caminho são as práticas técnicas de fluxo contínuo, o segundo caminho são as práticas técnicas de feedback, e o terceiro são as práticas técnicas de aprendizado contínuo e experimentação. Então, o meu plano, o que eu pensei, né, na minha cabeça, era tipo, a gente, quem sabe, dividir essa nossa reunião em 3 partes, de, sei lá, 20 minutos cada uma, e aí discutir sobre os assuntos que são relacionados a cada um desses caminhos para tu chegar a fazer DevOps na tua organização. Daí por isso que eu já postei lá no Slack para galera quiser usar como referência e tal. E a minha ideia, espero que o resto do pessoal chegue aí, o Paulo, o Pedro e o Anderson, que a minha ideia era ser mais um facilitador da conversa, mas eu queria muito que vocês trocassem as experiências com vocês, porque a ideia desse bate-papo aqui que vocês se conheçam, saca? O que vocês acham? O que tu acha aí, Henrique? Por Não, sinal, por mim, beleza. Na verdade, se tu puder eu vim também. mais para participar mesmo do bate-papo, porque com DevOps eu não tive experiência assim que eu possa relatar aqui. Na verdade, eu vim para participar, mas mais para ouvir, na verdade. Mas eu gostaria muito que tu participasse, não só ouvindo, mas também falando sobre a tua percepção, saca? Se tu puder também Sim. colocar o teu nome de novo, para se chegar mais algum pessoal, o pessoal já poder te identificar. Mas eu gostaria, assim, mesmo que pensa o seguinte, mesmo que tu não tenha praticado DevOps, eu imagino que tu queira aprender. E acho que nada melhor do que tu explicar o que tu entende pelo assunto, para que pessoas te deem insights, né? Do que simplesmente tu ficar passivo ouvindo, né? Bom, essa semana eu dei uma estudada aí, vi uns vídeos pelo YouTube, né? E eu meio que entendi que é uma automação, né? Nada mais que uma automação, o DevOps. Seja no build, em tudo através de um CD e Continuous Delivery, né? E do CI, CI, né? Continuous Integration. Integration. O que tu acha aí, Alexon? Qual é a tua visão sobre DevOps? Cara, eu acho que a minha visão é um pouco, talvez, polêmica, porque eu vejo que a comunidade ela se perde, não sabe explicar o que é DevOps, e tem várias definições, ninguém explica o que é, Uhum. e a melhor explicação que eu encontrei até hoje foi que DevOps, cara, é uma cultura, não é nada de ferramenta, é o que a gente faz e o jeito que a gente trabalha. As ferramentas te habilitam a conseguir fazer essa cultura acontecer, digamos, né? Mas não é necessariamente a ferramenta que é o DevOps, Isso. pode crer. E do que essa cultura, do que se trata essa cultura de DevOps? Uma coisa que eu gosto de comentar, antes de eu te interromper, se a gente pensar exatamente no nome da palavra, DevOps, uma das grandes coisas que o DevOps, na minha opinião, veio trazer é a aproximação entre essas duas áreas, digamos assim, do desenvolvimento de software. No livro, o DevOps Handbook, ele traz inclusive 3 áreas. Ele traz DevOps e Information Security. E aí, tipo assim, é a coisa de que antigamente, ou em muitas organizações ainda é assim, na verdade, né? Mas que algumas organizações trabalham com um time de desenvolvimento, que é o time que está ali na ponta desenvolvendo novas funcionalidades, corrigindo bug. Desculpa.
Oi, Henrique. Foi tu que colocou esse vídeo aí? Eu apertei um botão errado aqui, foi mal. Eu vou ver se consigo... Ah, consegui. Ô, cara, eu não sei o que deu aqui também. É uma funcionalidade do Appear que tu pode compartilhar um vídeo para todo mundo ver, mas pelo Então, eu coloquei aqui. Eu achei que era compartilhar no chat, ele já abre direto aqui. Foi mal. pode crer. Tá, não dá nada. Tá, mas eu tava falando então que tem algumas organizações que trabalham de uma forma mais tradicional, onde o time de dev está ali desenvolvendo novas funcionalidades e eles querem que essas, tipo assim, que eu acabei de desenvolver uma funcionalidade, eu quero que ela vá para produção, tá pronta, saca? Enquanto que o time de operações, eles querem estabilidade. Eles são aquela galera assim, que numa organização tradicional, pensando, né? Quanto menos mudança eu fizer no ambiente de produção, menos risco eu estou adicionando. Então é tipo, tem um fight, né? Entre dev e ops. A galera que quer fazer a mudança e a galera que fala, não, mas o negócio aqui tá tudo estável, então vamos com calma. E aí o problema que acontece é que tu acaba acumulando funcionalidades e quando tu faz uma release em produção, é uma release gigante que teve um monte de mudança que quebra tudo e tu não sabe qual é a causa raiz do que aconteceu, né? E se tu for pensar em DevOps, é tipo, é aproximar essas duas áreas. E muitas empresas, por exemplo, o Appear In, quando eu trabalhei com eles, não existia um time de operações, era um time. Era um time que fazia desenvolvimento e operações junto, assim. Então, a mesma galera que estava ali desenvolvendo nova funcionalidade, melhorando a arquitetura do software ou escrevendo pipelines e infraestrutura como código, era a galera que estava cuidando da aplicação em produção. A gente recebia alertas se tinha alguma coisa errada em produção. A gente ficava uma vez por semana, um dos engenheiros do time on call para se acontecer alguma coisa, tu vai receber uma ligação, seja o horário que for, saca? E aí tu tem que avaliar quão crítico é aquele problema para ver se tu tem que corrigir ele na hora ou se tu pode deixar para corrigir no dia seguinte, alguma coisa do gênero. Mas eu concordo muito mais com essa questão de que é uma cultura voltada à colaboração entre operação e desenvolvimento, ou melhor ainda, se tu não consegue fazer essa diferença entre saber quem que é de operação e quem que é de desenvolvimento, é um time que é completamente autônomo e consegue desenvolver e colocar em produção e monitorar e tudo mais. Vou tentar seguir aqui para puxar um assunto. Uma das coisas que o capítulo 1 do livro fala, onde ele fala das técnicas práticas de flow contínuo, de continuous flow, ele fala que tipo, a gente faz isso para, por exemplo, habilitar a prática de deployment pipeline, que é um pipeline que tu vai, sei lá, fazer uma mudança na aplicação, vai rodar continuous integration, que é teste unitário, teste de integração, tudo que é tipo de teste, ver se está tudo certo, e aí tu poder, se tudo passar, clicar um botão para fazer um deploy em produção. E aí o primeiro assunto que eles falam é sobre os testes automatizados serem rápidos e efetivos. Então eu queria, o que vocês acham de começar falando sobre o quão é importante testes automatizados e o quão é importante eles serem rápidos e eles serem efetivos para habilitar a cultura de DevOps dentro de uma organização. Pode ser? Quem quer começar? Cara, então tá, vamos lá. Eu sei muito da teoria disso aí, cara, mas na prática eu posso dizer que acho que eu nunca vi algo rodar com pipeline automatizada, igual tu ensina nos cursos, Valmir. Eu acho que infelizmente essa realidade ainda é longe para muita gente aqui no Brasil. Então deixa eu te perguntar, o que tu acha que tinha que acontecer? E assim, quando tu fala que é muito distante, eu acho que não é uma coisa de Brasil, é geral, velho. Eu tive a oportunidade de trabalhar com continuous integration e continuous deployment, por exemplo, no Appear In, onde era clica no botão para fazer um deploy de uma versão nova, de uma funcionalidade nova, de uma correção de um bug, e era o clique de 2 botões para fazer um rollback também, se alguma coisa dava errada. Mas o que tu acha que tem que acontecer, então, para
para que essa mudança ocorra? O que seria uma necessidade assim? Ah, cara, eu acho que tu tem que começar tudo do zero. Mudar a cultura da empresa, porque tu vê que as empresas aqui não te dão nem acesso a servidor, isso e aquilo. É muito separado ainda. Tu acha que a mudança tem que acontecer top-down, tipo, de cima para baixo da organização, ou bottom-up, do chão de fábrica para cima? O que tu acha que habilita uma organização mudar de um modelo tradicional para um modelo onde DevOps pode acontecer? Ou tu acha que tem que ser os dois? Tem que ser os dois, cara, mas se ela surgir de baixo para cima, a chance de acontecer é muito pequena, na minha opinião. Uhum. E se acontecer de cima para baixo, a chance é maior. Tu pode explicar por quê? Por que tu acha que é menor e por que é maior? Porque se tu tem um time que está engajado, quer botar uma cultura nova, aí tu vai lá todo empolgado, motivado, tenta mudar a empresa, aí bate lá nas políticas da estrutura organizacional, visão, isso e aquilo que eles inventam. Uhum. Aí não tem, cara. Tipo, a gente precisa do acesso do servidor para automatizar tal coisa. Uhum. Ah, não, você tem que abrir um chamado para conseguir o acesso. Aí já ferrou, cara. Isso é uma coisa que no livro eles comentam bastante sobre o modelo tradicional antes do DevOps, que é exatamente isso daí, tipo assim, tu não tem autonomia para fazer o teu trabalho. Tu tem que abrir ticket e aí fazer handover para um outro time e por que isso é um grande problema, assim, né? Porque isso gera fila, isso gera desperdício de tempo, tá ligado? Em muitos casos, na maioria dos casos, eu imagino, o ticket que tu abre, ele não é fechado tão rápido, tá ligado? Ele entra numa fila e aí tem que esperar a pessoa que vai poder resolver aquele ticket para ti ter tempo para fazer. E aí quando ela estiver pronto, quem sabe tu já tá fazendo outra coisa, então gera uma outra fila na volta. Enquanto que se tu tivesse um time onde tivesse a pessoa que precisa da mudança e a pessoa que pode fazer a mudança acontecer no mesmo time, isso seria instantâneo. Vocês concordam? Sim. Eu sou meio que nesse pensamento também de que eu cada vez mais venho pensando que esse tipo de mudança organizacional muito grande tem que ser suportado pela auto-organização, tá ligado? Pelo alto nível de uma organização, tem que vir de uma certa forma de cima para baixo, porque para evitar exatamente esse tipo de problema, assim, de politicagem e também de realmente, assim, tu ter pessoas que pensam que esse tipo de coisa que outras empresas grandes como Amazon, Netflix, Google estão fazendo e estão ganhando dinheiro, faz sentido, tá ligado? Não é à toa que os caras estão ganhando dinheiro, eles estão fazendo diferente de como uma organização tradicional fazia, saca? Então, se tu tem isso, e daí eu gosto mais de pensar em modelo em vez de tu ter gestão, tu ter liderança, tá ligado? Tu ter pessoas no alto escalão da empresa que tu olha e tu fala assim, não é o meu chefe, é o cara que tem uma visão de fazer a mudança acontecer aqui e esse cara, essa pessoa, né, me inspira a fazer a mudança e daí o time e suporta a mudança, né? Tipo, investe na mudança, investe que as pessoas que estão lá no chão de fábrica, somos nós, os devs, os QAs, possam ter acesso a mais experimentação e menos pressão e mais acesso, por exemplo, o que tu falou, tipo, não tenho acesso a um servidor para poder rodar teste automatizado, como é que vocês querem que eu faça entrega contínua? Interessante. Eu queria puxar aqui um assunto que é a integração contínua, e eu queria puxar esse assunto porque tem um livro muito bacana que eu sempre recomendo para qualquer pessoa que está trabalhando com desenvolvimento de software, que é o Extreme Programming, do Kent Beck.
Não sei se algum de vocês já leu. Tá na lista. Pode crer. Muito recomendado. É um livro bem bacana, é um livro que não sai de época, assim, ele é sempre muito atual. Mas ele fala que se tu quer começar a fazer Extreme Programming, tu não faz nenhuma das práticas do Extreme Programming, ele sugere que tu começa com duas, com testes automatizados e com integração contínua. E aí eu queria entender, assim, já que o Alexson estava falando bastante, eu queria entender do Henrique, por que tu acha que essas duas coisas se conectam tão bem, integração contínua e testes automatizados? Eu acho que uma depende da outra. Não adianta só ter uma e não ter a outra, porque elas andam em conjunto, né? O resultado não seria positivo, eu acho. Mas tu poderia ser um pouco mais específico, assim? Qual é a tua visão sobre o que é a integração contínua para ti? Integração contínua é eu já dar o commit e já o ideal seria ter um pipeline já com os testes automatizados e já com o build direto em produção, né? Na integração contínua. Na integração, a integração contínua acaba antes do build, na verdade. Mas a ideia que eu venho praticando, pelo menos, é o fato de tu poder, quando tu faz uma mudança, tu poder disparar de forma completamente automática por exemplo, um pipeline de integração contínua que vai executar diversas coisas automatizadas, diversas tarefas que vão validar de alguma forma automática se aquela mudança não quebrou o que já estava funcionando, saca? E aí, por isso que eu acho que elas andam juntas, tá ligado? Porque, tipo assim, a integração contínua é o fato de tu ter essa possibilidade de fiz uma mudança e fiz um git push, disparar alguma coisa automaticamente. E o que ela vai disparar é uma rotina que vai rodar várias verificações. E essas verificações, em muitos casos, são os testes automatizados. Saca? Então, por isso que eu acho que elas são completamente conectadas. Porque não adianta eu disparar uma rotina que vai rodar alguma coisa automatizada se eu não tenho nada automatizado para rodar. Vocês concordam? Sim. E aí E nessa rotina se encaixaria aquela pirâmide lá também, né? Dos testes. Que são 3 camadas. Muito bem colocado. Tu pode separar em até mais camadas, né? Na verdade, tem várias pessoas que mostram variações da pirâmide onde, sei lá, na camada de unidades, tu separa em, sei lá, unidade a nível de back-end, unidade a nível de componentes de front-end, e aí na camada de integração tu pode integrar a nível interno, a nível de integração com APIs externas, a nível de, sei lá, teste de contratos entre APIs. Então tem várias, no topo da pirâmide tu pode ter teste funcional, tu pode ter teste smoke test, tu pode ter teste de comparação de screenshot, um monte de coisa. Então, mas eu acho que tu levantou um ponto bem legal, é exatamente isso, né? E por que é importante a gente ter a pirâmide dentro do pipeline de integração contínua, Henrique? Eu acho que valida de ponta a ponta a aplicação. Tu tem alguma visão diferente, Alexson? Cara, eu tô de acordo com o que vocês estão falando. Qual que é a minha visão sobre a pirâmide dos testes dentro de um pipeline de integração contínua? Por que a gente tem que se preocupar? Bom, primeiro, a pirâmide ela fala que a gente tem que ter muito mais teste na base da pirâmide, que são os testes de unidade, os testes de componentes, coisas do gênero, do que no topo, onde a gente tem os testes de interface gráfica que abrem o browser e tal. E isso é importante ter mais na base do que no topo, porque os que estão na base rodam muito mais rápidos e eles são muito mais objetivos. Eles estão testando um pedacinho, assim, então, tipo, se falhou, eu sei exatamente onde que eu tenho que ir para corrigir. Então, o custo de execução e de correção dos erros ele é mais baixo. Pensa que tem uma associação econômica com a parada, é custo, tá ligado? Os do topo, eles se falharem, a gente não sabe exatamente por que falhou. Então a gente tem que gastar mais tempo para investigar, o que tem um custo mais alto, e além disso eles têm um custo de tempo de execução. Eles não vão executar em alguns segundos, eles vão levar alguns minutos, quem sabe horas, dependendo da aplicação, se for uma parada muito grande.
E por isso se fala em paralelização e tal. Mas o grande lance de colocar a pirâmide dentro do pipeline é o fato de eu não precisar rodar os testes que têm um custo mais alto se alguma coisa falhou nos que têm um custo mais baixo. Saca? Tipo assim, se já falhou os testes de unidade, quebra o pipeline e eu tenho feedback super rápido. E esse que é o lance do DevOps, né? Tu possibilitar feedback rápido para quem está quebrando a aplicação ou não, em saber se ela pode seguir adiante e escrever uma nova funcionalidade ou se ela precisa parar e corrigir uma coisa que ela quebrou. E quando tu tem o feedback muito rápido, tu recém acabou de desenvolver aquilo ali, tipo, é muito fácil de tu lembrar o que tu mudou para tu corrigir do que se já passou uma semana. E o próximo assunto daí que entra, né, ainda no primeiro caminho é a entrega contínua, que aí é exatamente por isso que eu disse assim, a integração contínua acaba antes do deploy em produção. A entrega ou do deploy em um ambiente de aceitação, por exemplo. A entrega contínua, daí já é o lance, tipo assim, já que eu tenho uma integração contínua e o pipeline de integração contínua passou, posso clicar no botão e deployar para um ambiente de homologação, por exemplo, para o meu usuário ir lá e fazer uma última validação de que está tudo certo, era assim que ele queria, e aí tu poder clicar um botão e colocar em produção essa versão nova. Então, tipo, eu queria muito só ressaltar esse ponto, assim, a integração contínua é antes do deploy e a entrega contínua é depois do deploy. E tu tem ideia do qual é a diferença da entrega contínua e do deploy contínuo? O Valmir travou aqui, eu não vi. Eu perguntei se vocês têm noção de qual é a diferença entre entrega contínua e deploy contínuo. Então, a entrega seria depois do build. Depois do build, eu normalmente rodo os testes. A entrega é durante o projeto. A entrega é esse lance de eu clicar um botão. O deploy contínuo é o fato de, assim, meu build passou, já deploya. Automático. Não precisa clicar botão. Essa é a única diferença. O processo é completamente automatizado. Então, para vocês terem uma ideia, uma coisa que a gente está fazendo, que eu estou praticando hoje em dia, é tipo assim, a gente usa integração contínua, entrega contínua e deploy contínuo. Aí eu vou tentar explicar para vocês onde que entra cada um. A integração contínua, eu gosto de colocar... A integração contínua simplesmente tem que existir, sem ela não tem como fazer o resto, as outras duas. Então, assim, a integração contínua é que vai rodar análise estática de código, vai rodar teste de unidade, vai rodar smoke test, vai rodar teste de regressão, vai rodar tudo que a gente puder fazer para validar que está tudo funcionando. E de preferência que isso seja rápido, sei lá, no máximo 10 minutos. Em 10 minutos eu tenho que saber se a última mudança que foi para o master quebrou ou não alguma coisa. O deploy contínuo pode ser, por exemplo, eu clicar um botão... Não, daí, por exemplo, eu posso ter o deploy contínuo, que é tipo, se tudo passou, já faz o deploy para um ambiente de homologação onde o meu PO vai lá dar uma olhada. Ou os usuários. Sabe? Só que é automático, assim, mudou, eu confio na minha suite de testes, ao ponto de que eu não preciso ter alguém para clicar um botão. Passou, tá tudo funcionando, pode mandar para frente que não vai ter nada grave. Se tiver alguma coisa, vai ser alguma coisa pequena. E aí, depois que o meu PO, meus usuários validaram, aí sim, agora eu vou fazer um deploy em produção. Mas às vezes, por uma questão, sei lá, de negócio, pode ser que eu não queira fazer um deploy agora. Eu posso, sei lá, ter seria, sei lá, por exemplo, interromperia o processo dos meus usuários. Então vou esperar para fazer no fim de semana. Daí eu vou lá e aperto um botão no fim de semana para fazer um deploy em produção, para na segunda-feira tá tudo funcionando novinho. Sei lá, uma ideia. Então deu para dar uma esclarecida aí, né, de grande diferença dos três. Esse deploy contínuo, ele fica fora do CI/CD? Não, ele fica dentro do CI/CD. Tanto é que CD é de Continuous Delivery, ou Continuous Deployment. Então, CI é o Continuous Integration. Então, em ferramentas de Continuous Integration, Continuous Deployment, tu consegue fazer
essas rotinas de disparar as coisas automatizadas e, por exemplo, travar o pipeline para daí ter que clicar num botão e aí fazer um deploy em um ambiente, que pode ser, por exemplo, um ambiente de produção. Mas ferramentas como Jenkins, GoCD, Semaphore, GitLab te possibilitam fazer esse tipo de coisa, saca? O último assunto que eu trouxe aqui para a parte das técnicas práticas do fluxo contínuo é a questão de aplicações com arquiteturas que possibilitam entregas de baixo risco. O que vem na tua cabeça se eu falar entregas de baixo risco, Alex? Que alteram poucas linhas do código, talvez. Pode ser. E por que isso é baixo risco? Porque tu não está mexendo em muita coisa do sistema, tá mexendo em pequenas partes. Uhum. E aí, não sei se está certo, cara, é o que me vem na cabeça. Não, eu acho que sim, porque se alguma coisa está errada, tu sabe que é pouca coisa que tu vai ter que olhar do que como era até como é certo. Vai ter que, tipo, Então, esse que é o grande lance do DevOps, ou uma das grandes coisas, dos grandes lances do DevOps, é tipo assim, se eu faço entregas, primeiro assim, eu quero fazer entregas contínuas, né? Eu quero fazer o máximo de entregas que eu puder no mesmo dia, se eu puder. E isso, como eu vou estar fazendo várias entregas, sei lá, 20 entregas por dia, cada entrega, ela não vai ter como ser uma entrega grande, porque ela é uma coisa que começou hoje e já acabou hoje, tá ligado? Então, tipo assim, não tem humanamente como o cara escrever tanto código assim em tão pouco tempo. E aí a chance de eu quebrar alguma coisa é muito menor, e a chance de se eu quebrar alguma coisa, de eu entender o que eu quebrei, é muito mais fácil de eu debugar e entender, tipo... E na pior das hipóteses também é muito mais simples de tu fazer um rollback, né? Tipo assim, eu vou simplesmente desligar vou fazer um rollback dessa feature que eu achava que estava pronta e na real te trazia um bug super crítico. Então tu volta uma versão anterior e tá tudo funcionando. Ô, Valmir, para eu utilizar o DevOps, eu preciso ter uma arquitetura de microserviços ou pode ser uma monolítica também? Com certeza tu não precisa. E na verdade, microserviços, eu não tenho grandes experiências para também te dizer com tanta certeza, mas eu já ouvi muitas coisas, já li muitas coisas, já falei com pessoas sobre continuous integration, continuous delivery em arquitetura de microserviço. Eu estou tendo uma experiência agora sobre isso, mas é que às vezes pode se na verdade, às vezes o lance, o fato de existir microserviço pode tornar as coisas muito mais complexas, porque daí imagina que tu tem, sei lá, num monolítico, tu tem todo o código rodando num servidor de aplicação, tu tem um repositório só, e aí se tu faz uma mudança, tu faz um build daquela nova mudança, vai gerar um novo pacote, e tipo, quando tu subir, o servidor tá lá e tem tudo que tu precisa. Então, assim, tipo, para integração contínua, quem sabe isso seja até mais fácil, tá ligado? Porque microserviços, em alguns casos, pode ser que tu tenha vários repositórios que compõem vários serviços, que quando todos juntos te entregam uma aplicação. Então tem algumas empresas que usam cada projeto em um repositório diferente, tem empresas que usam um repositório só com cada um dos seus subprojetos no mesmo repositório, mas eu acho que ele traz mais complexidade, mas não que isso seja uma coisa ruim, na verdade, é um desafio, mas traz mais complexidade porque, por exemplo, às vezes, eu sei lá, como é que eu vou fazer um pipeline que vai entender o que eu tenho que rodar no pipeline se mudou só esse servicinho aqui. E esse serviço ele só se conecta com esse outro, ele não se conecta com o resto. Então eu gostaria que só rodasse os testes entre eles, porque o resto não interfere. E aí eu teria um feedback rápido, porque se eu tiver que rodar tudo, sendo que eu só mudei isso, que só impacta esse outro, então assim, na minha opinião, ele traz muito mais complexidade do que facilidade quando se fala de continuous integration e continuous delivery, mas isso não significa que não se tem que fazer, né?
O Netflix é um case de arquitetura de microserviços, e os caras, não é à toa que é um serviço foda pra caralho, tá ligado? Tipo assim, os bichos fazem a parada direito, tá ligado? E eles com certeza usam diversas técnicas de continuous integration e continuous delivery, coisas que a gente, quem sabe, vai falar mais pra frente aí, mas que vão muito além, assim, do beabá que a gente tá acostumado, saca? Beleza. Vamos pular para segundo caminho? Bora. O segundo caminho fala sobre as técnicas práticas de feedback. E aí ele fala de, por exemplo, feedback rápido, como ampliar o feedback, fala de monitoramento e telemetria, fala de como usar a telemetria para visualizar e resolver problemas, como usar telemetria para antecipar problemas, como deployar mudanças com segurança, fala sobre A/B testing e fala sobre a necessidade de revisão e coordenação do processo. Eu tô no final desse capítulo aqui. Então eu cheguei ali mais ou menos na parte de como usar telemetria para antecipar problemas. O resto eu não li ainda, mas eu tenho uma ideia assim vaga de algumas coisas. Mas a gente já falou de feedback rápido, e a gente mais ou menos falou ali sobre a questão de ampliar o feedback no sentido de eu ter o feedback do que faz sentido na hora certa. Assim, eu não vou rodar testes de end-to-end se já falhou nos testes de unidade, por exemplo. Apesar de que ampliar o feedback, na verdade a gente não falou tanto de ampliar o feedback. Então, o que seria uma prática que a gente poderia fazer quando a gente está fazendo continuous integration, quando a gente está fazendo continuous delivery, quando a gente está fazendo DevOps, para ampliar o feedback? O que tu acha que a gente podia fazer, Alexson? Teste unitário. E como é que o teste unitário vai ampliar o feedback? Ele vai te dar feedback se passou com sucesso ou não, que tu acabou de botar no ar, né? Sim. Eu não sei se isso se encaixa. Eu tava pensando, quando eu falei a palavra ampliar, o que me veio na cabeça era tornar maior, né? Ampliar, sei lá, como é que eu faço para... Eu fico pensando em, sei lá, tornar, quem sabe, o feedback mais visível, mais... sei lá, uma coisa que me vem na cabeça para ampliar o feedback é, por exemplo, sei lá, mandar uma notificação no Slack quando a coisa deu errado. Assim. Mas não sei, eu posso não ter entendido exatamente o que isso significa, ampliar o feedback. Mas eu veio isso na minha cabeça. Ou, por exemplo, criei um pull request, tá lá uma notificação de que o meu build quebrou no meu pull request para eu, de alguma forma, visualizar isso e tomar uma ação o quanto antes possível. E tu tem alguma ideia do que pode ser interessante fazer para ampliar o feedback? Alguma ideia diferente, Henrique? Não. Eu ia responder smoke test, mas na verdade é para ter uma resposta rápida, né? O smoke test não seria uma ampliação, é uma resposta mais rápida. Exato. Entra mais na parte de feedback rápido. E por que vocês acham que é necessário a questão de monitoria de aplicações, principalmente do que está rodando em produção, quando a gente está falando de DevOps? É a parte de Ops, né? Entra mais a parte de Ops. Concordo. Entra mais a parte de Ops, eu concordo. Fala aí, Alex. Qual é a tua visão de monitoria? Ontem a gente meio que trocou uma ideia ali pelo Slack sobre isso daí, né? Pois é, não sabia o que era aquela telemetria, né? Nunca tinha ouvido falar, cara. E eu já trabalhei em empresas que têm bastante aquilo, cara. Bacana. Só que eu nunca tinha percebido o conceito daquilo. Mas eu acho que é bem interessante, ainda mais para empresas que atendem clientes, né? Que precisam estar disponíveis toda hora. Tem que ter um... acho. Tá travando aí? Não, eu ia falar, ou seja, todas as empresas. Pois é.
Mas é que tem empresas que tu faz o software, mas não diretamente para o cliente, né? Uhum. Eu já participei de projetos que era para a equipe interna. Então, se caísse o server lá, ia impactar o trabalho interno, sem ser visível para o cliente. E aí tu acha Mas que para agora, esse tipo de caso não precisa de monitoramento? Tu pode impactar um time interno, assim? não, eu acho que precisa, cara. Só que, Não é tão arriscado, não, tu não vai perder tanto respeito, digamos. tu não vai ser cobrado, talvez, né? Aham. Pela parte de cima. Interessante. Mas eu acho que é por causa disso que geralmente as pessoas não fazem a telemetria e monitoramento desses tipos de sistema, né? Uhum. Achei bem interessante esse teu ponto aí, porque a gente considera importante monitorar o sistema em produção, porque se for um sistema de e-commerce, a gente não quer que ele esteja fora do ar, porque a gente quer que os nossos usuários estejam comprando, mas se é um sisteminha interno aqui, não faz mal. Exato, cara. É uma pena pensar que isso é uma realidade, porque na verdade, pensa só, sei lá, uma experimentação. Imagina que, tipo, nunca fiz um monitoramento. Será que não seria interessante eu começar com um projeto interno para eu aprender como fazer antes de começar a monitorar uma parada maior, de alto risco? Não sei, tô meio que viajando aqui, assim, como uma forma de fazer as pessoas quererem aprender sobre aquilo, tá ligado? Vamos monitorar um sistema que a gente usa internamente aqui, que a gente desenvolveu, para aprender a monitorar e aí também, quem sabe mais para frente, aplicar isso em ambiente de produção, se já não é aplicado. Eu, Fala. eu acho que é um ponto interessante, cara. E eu refletindo agora, até pelas minhas próprias palavras, que vem das minhas experiências, realmente, cara, os sistemas que não tinham impacto com o cliente final não tinham nem prioridade para ter essas monitorações, no caso. Né? Uhum. Nesse capítulo do livro ele fala sobre, os autores comentam sobre como usar a telemetria, né, que são essas métricas de como que as aplicações estão se comportando para visualizar e resolver problemas. Quando a gente fala sobre visualizar as métricas para resolver problemas, tu gostaria de comentar alguma coisa sobre isso, Henrique? Não, eu tô por fora no telemetria, não peguei, tô dando uma olhada no Slack aqui. Uhum. Essa semana eu não consegui abrir, mas prefiro não falar nada. Tu gostaria de falar alguma coisa aí sobre a questão de visualização e resolução de problemas, Alex? Dá os Cara, teus esse é 50 centavos aí. É o quê? Dá os teus 50 centavos sobre esse assunto. É que é um assunto meio que não é muito falado, né, cara? Uhum. Foi até legal tu levantar isso aí para nós falar disso. Uhum. E o ponto que tu perguntou pro Henrique ali, o que era? Eu perguntei sobre a questão de como é que a gente usa a visualização dessas métricas para resolver problemas. O que a gente poderia estar olhando, por exemplo? E como é que a gente usa esses dados para, então, nos possibilitar resolver os problemas que estão acontecendo, que, quem sabe, estão impactando os nossos usuários. Essa daí, tipo, é mais uma parte de gestão, né, cara? Então, o cara que é mais técnico, acho que tem que pensar um pouco mais em gestão de incidentes. Uhum. Então, tu tem lá um servidor que está caindo toda hora. Uhum. E aí ele está impactando o time na hora de fazer um deploy. Uhum. Sei lá, um exemplo, tá? Mas isso aí tá gerando gasto, né? Uhum. E então acho que é uma boa fazer tipo um relatório. A gente tem lá um sistema de monitoramento e tal servidor cai 30 vezes no mês. Uhum. Então, alguma coisa tem ali para ser explorada, né? Uhum. Não sei se é isso o ponto, mas
Eu acho que é nessa direção. Mas eu acho que o grande lance é o fato de tu ter as métricas. Se tu, por exemplo, se tu consegue ter, sei lá, vamos imaginar que dentro do escritório, na sala do time de... Vamos pensar que a gente está falando de um time ágil, então não existe um time de operações, um time de desenvolvimento, é um time autônomo, um time multidisciplinar. Eles têm um monitor grande que mostra algumas métricas. Por exemplo, eles têm, sei lá, eles têm um e-commerce rodando que tem alguns servidores, e aí mostra algumas métricas, como, por exemplo, quanto de processamento está sendo usado em cada um dos servidores, o quanto de memória está sendo usado em cada um dos servidores, o quanto de disco está sendo utilizado, tráfego de rede, quão rápido as coisas estão trafegando pela rede, coisas do gênero. E aí o lance por isso que falei de pensar num monitor na sala, porque a questão eu quero visualizar essas métricas, para eu poder resolver problemas. E aí eu vi que, sei lá, eu tenho, digamos, vamos pensar pequeno, eu tenho 3 servidores, e os 3 servidores estão com 100% de processamento, ou então estão com o disco cheio, e aí isso com certeza eu tenho que olhar para esse monitor e falar, velho, se o disco de todos os servidores está cheio, ninguém deve estar conseguindo fazer mais nada que salva no disco, por exemplo. Persiste no banco de dados, porque ele vai usar dado do computador, vai usar storage. Então eu vou poder tomar uma ação para resolver esse problema, que é, por exemplo, ir lá e esvaziar o disco, sabe? Colocar mais espaço em disco, então colocar um novo volume que vai me trazer mais espaço para a minha aplicação continuar rodando, ou então pensando em, sei lá, 100% de processamento. Às vezes acontece de ser um pico que chegou lá e já caiu de novo, mas pensar em a quanto eu tenho que olhar para esse 100% de processamento, já está fazendo, sei lá, mais de 30 segundos a 100% e parece que não vai cair, quem sabe? Aí continuar assim, a aplicação vai cair e a gente vai começar a perder dinheiro. Então, daí eu poder começar a analisar logs de servidores para poder entender exatamente onde é que está o problema e entender o que eu tenho que fazer para resolver aquele problema. O próximo passo é conseguir usar esses dados para antecipar problemas. E aí eu vou jogar para vocês. Eu gostaria mesmo que tu não manje muito do assunto, de alguma forma tu tentasse contribuir, visto o que tu está escutando aqui agora, Henrique. Visto o que eu falei agora, eu posso visualizar essas métricas para entender que alguma coisa pode estar dando errado na minha aplicação. O que eu poderia fazer para antecipar que o problema chegue, que o problema realmente aconteça? O que eu poderia fazer para, tipo assim, olhei ali aquela televisão e falei assim, tipo, parece que alguma coisa vai dar errado a qualquer momento. O que eu poderia fazer para antecipar, resolver o problema antes dele acontecer? Na tua opinião, assim, o que passa na tua cabeça? Na minha opinião, talvez deixar algum espaço, mais servidores, para depois alocar, caso tenha algum problema. Deixar servidores tipo já de backup, assim, para caso tiver sobrecarregado, já poder ligar eles, alguma coisa do gênero. Isso, não sei se vale a pena, realmente. Hoje em dia tem uma coisa que dentro da parte de cloud computing se fala que se chama auto-scaling, que é tu conseguir implementar uma forma automatizada de a tua infraestrutura ela escalar sozinha. E aí isso é uma coisa que se usa bastante, assim, tipo, a gente usa, o Appear.in usa, por exemplo, tipo, tem muito mais gente do que o normal acessando a minha aplicação e eu sei que os meus servidores aguentam esse número de requisições aqui e, tipo, se for muito mais, não vai aguentar. Então aí eu já automaticamente subo um novo servidor para aguentar aquela massa de requisições maior e, ao mesmo tempo, eu também escalar para baixo quando aquele pico acabou, porque simplesmente ter mais poder computacional, digamos assim, ou ter mais poder computacional do que eu preciso é gasto, saca? Um exemplo claro disso, acho que é a Black Friday, que todo ano dá algum problema. Uhum. Acho que isso é um erro, porque
As empresas sabem que vai ter um grande volume de acesso e mesmo assim o sistema não aguenta. Mas se tu for pegar empresas mais sérias, sei lá, uma Amazon.com da vida, tá no ar na Black Friday, tá vendendo. Sim, verdade. Porque esses caras eles estão preparados para escalar a aplicação deles em altas demandas e diminuir quando a demanda não é tão alta. Mas o grande lance é tipo assim, o que eu poderia olhar numa métrica, algumas coisas que a gente fazia, por exemplo, é tipo assim, tu tentar entender como é que a tua aplicação funciona, no sentido de tu saber assim, que tipo, se o processador desses meus 3 servidores que estão rodando a minha aplicação ficar em 100%, vou fazer uma coisa completamente hipotética, tá? Se meus servidores ficarem com o processador em 100% por até 30 segundos, a aplicação não cai. A partir dos 30 segundos a aplicação vai cair. Então eu consegui, por exemplo, colocar um alarme que vai dizer assim, velho, imagina essa televisão que tem no escritório. Chegou em 100%, mas aí logo caiu. Aí então tá tudo ok. Chegou em 100%, caiu. Beleza, chegou em 100%. Ficou 15 segundos em 100%, 20 segundos. Já fica vermelho. Por exemplo, saca? Hipoteticamente. Daí tu consegue já pensar, pô, já ficou mais... Ou então, melhor ainda, colocar um auto-scaling. Tipo, se ficou mais do que 20 segundos, já sobe um outro servidor e já balanceia a carga para começar a tirar a carga desse aqui que está sobrecarregado e mandar para aquele outro, automaticamente. Aí eu estou prevenindo que o erro venha a acontecer, um erro que eu sei que vai acontecer, saca? E o próximo ponto é como é que a gente faz deploys de mudanças com mais segurança. Deploy o quê? Deploy de mudanças na aplicação com mais segurança. Cara, e com teste de regressão. Uhum. O teste de regressão ele garante que não quebrou nada em outra parte, né? Como a gente já falou. Uhum. A DC mexe em uma pequena parte e talvez pode ser que quebre uma outra. É uma das coisas que pode se fazer, com certeza. Tu queria falar alguma coisa aí, Alex? Depois eu falo, cara. Mas concordo com o Henrique. Ok. Teste sobre teste, né? Sim. Não só regressão. Sim, com certeza. Uma coisa que eu acho legal, quando se fala sobre deploy com segurança, tem uma coisa que se fala que é sobre tu separar o deploy da release. Ou seja, o deploy é tipo assim, eu coloquei em produção novo código. Mas a release é quando eu estou realmente fazendo a entrega. Eu estou disponibilizando isso para os meus usuários. Aquele novo código que eu coloquei em produção, eu estou disponibilizando para os meus usuários. Mas existem algumas técnicas, como por exemplo o uso de Feature Toggle, ou Canary Release, ou Blue-Green Testing. Vocês já ouviram algum desses termos? Eu não. Cara, eu já ouvi Feature Toggle, mas eu não sei o que é. Tá, então assim, por exemplo, já ouvi falarem bastante disso. Feature Toggle é uma coisa que a gente usava no Appearin quando eu trabalhava lá. Então eu tive experiência com isso. Feature Toggle é assim, é exatamente o fato de eu separar o deploy da release. Eu posso, por exemplo, colocar uma lógica no meu código que vai dizer que essa funcionalidade nova só vai estar disponível se essa flag estiver ligada. Então eu consigo deployar uma nova funcionalidade com a flag desligada e começar a monitorar como é que a aplicação se comporta, se ela continua se comportando legal. E aí eu monitorei por um tempo e falei, a aplicação está se comportando legal, daí eu ligo essa funcionalidade. E aí eu monitoro mais um pouco para ver se agora que a funcionalidade está ligada, ou seja, ela já estava em produção, mas ela estava desligada.
Agora que ela já está ligada, eu vou ver se ela continua se comportando. E o grande lance é, tipo, se eu quebrei alguma coisa, eu posso tirar e desligar ela. E outras coisas que se faz também, que eu tive a oportunidade de usar no Appear.in também, é a questão de liga para esse grupo de usuários, essa nova funcionalidade. Ou então liga para 10% da minha base de usuários. Para eu primeiro fazer um teste com menos pessoas usando aquela nova funcionalidade. Várias empresas fazem isso, saca? De não chegar e bota em produção. Vamos testar com um grupo menor de usuários, quem sabe até um grupo interno, tá ligado? A gente fazia isso, de testar novas funcionalidades internamente, só entre o time. Daí depois que a gente, agora acho que já dá para liberar para os beta users, por exemplo, para os nossos beta users. E aí ver se eles gostam, daí colher feedback, melhorar, e daí agora tá redondo, vamos para 100%, e daí quem sabe até tiro essa lógica de ligar e desligar a flag, porque agora tá funcionando em produção, não preciso mais dessa complexidade no meu código. O Facebook faz isso, né? O Facebook faz isso, com certeza. Um outro lance que eu acho que é bem relacionado com isso é, por exemplo, fazer A/B testing, que é uma das coisas que essa parte eu não cheguei ainda no livro, mas eu já trabalhei fazendo A/B testing. E aí, por exemplo, é esse lance de... eu queria ter falado antes de falar de A/B testing também, de Canary Release e de Blue-Green testing. O Canary Release é um termo que veio da... É bem interessante, é um termo que veio da parte de mineração, assim, galera que trabalha dentro de, sei lá, de minas, saca? E aí o que eles faziam era, tipo, quando eles chegavam num ponto que eles não sabiam se era seguro chegar lá, eles pegavam uma gaiola com um canário dentro e botavam aquela gaiola lá, e aí depois de um tempo eles tiravam para ver se o canário estava vivo ainda. E aí se o canário estava vivo, eles diziam, aqui é seguro da gente continuar dentro dessa mina. E a Canary Release é mais ou menos tu fazer isso assim, é tipo, tu disponibilizar essa funcionalidade para um grupo bem reduzido, só para ver se não vai dar... A conexão de vocês foi interrompida. Aqui. Agora parece que voltou. É a conexão. Agora parece que voltou. Mas eu acho que você chegou a pegar a parte ali que eu tava falando do Canary, né? Então é tipo eu fazer uma release para um grupo bem reduzido só para ver se não vai explodir nada, tá ligado? E aí se não explodir nada, agora vamos mais um pouquinho. E o Blue-Green é um lance que eu posso estar errado, mas pelo que eu entendo é um lance que assim, tipo, o Green, tu tem 2 servidores de aplicação, um servidor Green e um servidor Blue. O servidor Green é produção. E esse servidor Blue é o servidor que tem alguma coisa nova. Aí é eu poder, em um dado momento, tornar o Blue, que era o servidor que estava desligado, que tem nova funcionalidade no Green. Então agora ele é produção e o outro vira Blue. Eu avalio se está tudo funcionando. E aí, se está tudo funcionando, esse aqui é a nova produção e esse outro cara aqui pode receber mudanças para depois ser ligado e quando esse aqui é desligado. Sabe? Se alguma coisa errada, simplesmente volta o Green. Entendeu? É meio parecido com as coisas de Future Toggle, Blue, Green, Canary, são coisas bem relacionadas. Deu para ter uma ideia? Sim. Eu vou estudar mais, eu não conhecia nenhum desses termos. Pode crer, eu vou postar mais alguns links depois, então, lá no Slack. E o outro lance é o A/B testing, que é o lance de, tipo, basicamente eu publicar em produção uma nova funcionalidade com 2 versões diferentes dessa funcionalidade, e aí também entra a questão de métricas, mais outros tipos de métricas, que é tipo métricas de uso, né? Quanto essa funcionalidade está sendo usada, comparado com essa mesma funcionalidade numa outra versão, na versão A e na versão B. E aí eu consegui analisar esses dados para entender qual que performa melhor, qual que me traz mais retorno, saca? Qual, digamos que fosse um botão de, sei lá, vamos pensar que nem a minha escola online, se eu tivesse um botão de comprar o curso, a pessoa compra mais se o botão for vermelho ou se for azul, sei lá, umas paradas assim, saca? Um exemplo mais básico. E vocês já tinham ouvido falar em A/B testing? Tem algum relato?
Já escutei um podcast já. Inclusive, vou até compartilhar aqui, mas faz um tempinho que eu escutei. O que tu lembra? Escutei há muito tempo atrás, não lembro de quase nada, e vou reforçar aqui hoje. Vou escutar logo após aqui nosso papo. E, cara, se eu não me engano, talvez caiu no CTFL isso, mas faz muito tempo que eu fiz a prova. Uhum. Mas eu não lembro o que é o A/B testing. Okay. Nem sei o que é, na verdade. Essa questão de eu colocar em produção duas versões diferentes de uma mesma funcionalidade para ver qual que performa melhor, para ver qual que vai se tornar. Um exemplo, por exemplo, no Appearing a gente fez um A/B testing sobre a funcionalidade de, não me lembro se era de login ou de criação de conta, mas hoje em dia é um padrão, hoje em dia só tem uma forma de fazer, mas quando a gente estava testando, tu podia fazer, eu acho que era com login, tu podia fazer login com teu e-mail ou com teu telefone. E aí a gente testou para ver qual que as pessoas usavam mais. E aí depois o que foi mais usado foi o que ganhou, e daí a gente hoje em dia só faz login com e-mail, que eu acho que é a versão que ficou. E também tem algumas questões de que, tipo, com e-mail tu consegue coletar melhor leads e coisas do gênero e tal. Mas é um exemplo, saca? De, tipo, analisar qual funcionalidade performa melhor, qual que é a funcionalidade que é mais usada, e aí, quem sabe, vale mais a pena não ter a outra versão, saca? O Booking.com, que é aquele sistema de agendamento de hotéis, coisa e tal, eles usam muito A/B test, muito A/B test. Eles são uma empresa aqui holandesa, até, inclusive. Aí depois se fala sobre a parte de necessidade de revisão e coordenação do processo para que o feedback seja melhor, né? Ou seja, a questão de a gente realmente, assim, tipo, eu já tenho feedback contínuo, mas eu quero que o meu feedback cada vez seja melhor. Então, eu melhorar o processo para fazer o feedback acontecer. E aí eu queria pular para o third way aqui, que é Valmir, Oi. você utiliza teste AB nessa nova empresa? Na empresa onde eu estou trabalhando, no momento, no projeto que eu estou trabalhando, ele ainda não está em produção, mas a gente tem algumas ideias aí relacionadas a A/B testing e tal. Eu não estou muito envolvido nisso, mas tem algumas pessoas que estão envolvidas nisso, e eu imagino que isso vai ser implementado no futuro. Mas eu não tenho, assim, dados para poder te trazer realmente. Legal. Eu vejo que são poucas empresas que utilizam, pelo menos aqui, teste AB. Em que tu te baseia para dizer isso? Pelo menos nas experiências que eu tive e entrevistas que eu já fiz também, nenhum entrevistador nunca me questionou referente a isso. Sim. E na verdade é uma coisa que se confunde muito, porque pelo fato de ter teste na palavra, as pessoas confundem, às vezes, que tipo, tem a ver com teste, com testador, com teste automatizado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É completo. O pessoal confunde JavaScript com Java, os recrutadores. Mas tem teste AB. É verdade. Eu confundi a B-teste com CTFL, então, agora. Show. O último assunto do livro fala, eu não cheguei nesse capítulo ainda, mas eu acho que vai ser um dos capítulos mais legais. Ele fala sobre as técnicas práticas de aprendizado contínuo e experimentação. Daí a primeira coisa que ele fala é sobre estabelecer uma cultura de aprendizado contínuo e experimentação. Eu acho que esse é um assunto mais amplo, que eu acho que vocês podem, sei lá, falar um pouco mais a respeito aí. Então, eu queria que vocês discutissem um pouco aí, ou dessem a sua visão sobre por que é importante, assim, criar uma cultura onde o aprendizado é incentivado e a experimentação também. Quer começar, Henrique? Pode começar, Alex. Então tá. Cara, eu acho que tudo isso que a gente já falou até então só deve ter surgido porque as empresas incentivavam os funcionários a pensar em aprender, né?
Isso aí de Facebook, Netflix usarem coisas de ponta. Certamente os caras eram incentivados a buscar alguma coisa fora da caixa, porque, cara, são ideias aí que tu vê que não é padrão de nada que eles seguem. Uhum. Então, acho que o principal ponto para tu incentivar a tua equipe é tu buscar essas ideias novas. Uma coisa que eu gosto de pensar, antes a gente falou sobre, será que a decisão tem que vir de cima para baixo ou de baixo para cima? E eu tenho uma visão de que as coisas são mais fáceis de acontecer se vem de cima para baixo, mas eu também tenho uma visão de que às vezes a gente consegue fazer mudanças, nem que sejam pequenas, de baixo para cima, se a gente pegar e começar a tentar fazer as coisas diferentes e mostrar que isso tá dando resultados melhores, saca? Então, assim, tipo, entrei numa empresa que, sei lá, que não incentiva aprendizado contínuo, mas mas aí eu consegui fazer, já que eu não consigo fazer na empresa, eu consegui trazer algumas pessoas da minha empresa para ir participar de um meetup, ou para ir participar de um grupo de usuários, e a gente vai todo mês aprender sobre o que está acontecendo no mercado, e coisa e tal. E aí essas pessoas que estão indo nesses meetups, por exemplo, elas conseguem ver coisas que elas não veem no seu dia a dia, e quem sabe elas conseguem começar a colocar isso em prática, e aí quem sabe elas conseguem... Uma vez eu vi uma palestra muito legal que se chamava Comendo pelas Beiradas, de um cara que a empresa foi no Agile Brasil em 2014, lá em Brasília. O cara falou que a empresa dele ninguém deixava fazer nada que era ágil. E ele pegou e começou a fazer teste de unidade, sem contar para ninguém, e começou a fazer teste de integração, sem contar para ninguém. E aí e daí ele começou a fazer entregas de mais qualidade, ele entregava mais rápido, ele não fazia hora extra. E daí uma galera olhava e falava, tipo, tava 5 horas batendo, ele tava indo embora, e a galera, qual é que tá indo embora? Ele falou, não, já fiz tudo que eu tinha que fazer, tá tudo funcionando, falou, um abraço. Enquanto que a galera tava lá, fazendo tudo do jeito antigo, tendo que fazer hora extra. E daí uma hora essa galera que via que ele realmente estava entregando coisas com qualidade e não estava fazendo hora extra, começou a falar, mano, o que tu tá fazendo aí? Que, tipo, eu quero fazer também. Saca? Uhum. E aí ele começou a ensinar as pessoas. Então, assim, tipo, ele começou fazendo só ele, sem falar para ninguém o que ele estava fazendo. E ele não deixou as pessoas, ele não falou para as pessoas perceberam que alguma coisa esse cara estava fazendo diferente que estava sendo melhor e que eles poderiam se beneficiar disso. Então ele começou de baixo para cima um movimento de mudança organizacional que deu certo, tá ligado? Então é interessante pensar sobre isso, assim, tipo... eu acho legal o lance da experimentação. Eu vou tentar não falar muito porque eu quero ouvir vocês falarem. Mas eu acho legal o lance da experimentação, a questão de que quando a gente está fazendo experimentos, não existe certo ou errado. No momento que existe aprendizado. Então não existe um experimento que deu certo e um experimento que falhou. Se tu aprendeu com um experimento que falhou, ele deu um resultado positivo, porque tu aprendeu, certo? Então eu queria que vocês conversassem um pouco sobre essa questão de experimentação e falha e aprendizado. Fala aí um pouco aí, Henrique, sobre isso. Experimentação, falha e aprendizado. Isso. Conta, quem sabe, algum caso, assim, alguma coisa que tu teve a oportunidade de experimentar, que não deu certo, mas que te trouxe aprendizado para no futuro tu colocar esse aprendizado em prática. Tu consegue visualizar alguma coisa assim? Eu tive uma experimentação, talvez, de uma automação de teste num projeto já muito avançado, um estágio muito avançado. Uhum. Que aí, como eu já vi, já estudei um pouquinho, eu vi que não valeria muito a pena fazer nesse estágio, né? E aí, eu acho que foi uma experimentação negativa. Mesmo assim, tu fez? Eu fiz por ordem, né? Mas eu sabia que não surtiria muito resultado. Ok. Mas aí eu fiz de qualquer forma. E como é que tu acha? E tu acha que isso te trouxe algum aprendizado? Sim, porque planejamento desde do início, né? Na verdade, os testes já automatizados deveriam ser feitos
já desde o início, já. Uhum. Tu gostaria de comentar alguma coisa aí, Alexson? Cara, esse ponto aí eu vejo que a cultura das pessoas, eu tenho isso um pouco também, que a gente não pode errar, a gente tem que ser o melhor, e o melhor não é. Cara, eu acho que tem que mudar isso nas empresas, porque, quando eu trabalhei com pessoas que batiam no peito e falavam, eu errei, eu sou responsável, Uhum. era muito mais fácil de resolver os problemas e de aprender também, né, cara? Uhum. E daí tu tira aquela pressão de, eu não posso errar, não posso errar. E aí tu consegue fluir mais também. Sim, eu acho que entra muito numa questão de tu parar de. Como é que se diz? Eu tô pensando a palavra em inglês e não vem a palavra em português. De tu deixar de achar culpados, mas tu olhar para o lado bom do erro, né? O que eu aprendi? É, Por exemplo, eu me lembro assim, teve um experimento que eu fiz de tentar botar em prática de tentar implementar testes de regressão visual para um projeto específico usando uma ferramenta específica. E naquele momento, aquela ferramenta ela não tinha todo o workflow que eu precisava. E aí, esse meu experimento falhou, porque ele não resolvia o meu problema. Ele não resolvia o problema que eu precisava resolver. E aí isso me deu o aprendizado de, tipo, eu tive que ir na documentação dessa ferramenta, entender como é que ela funcionava, o que ela me disponibilizava. E aí eu olhando na documentação, eu falei, mas eles não têm essa funcionalidade aqui que eu preciso. E daí eu aprendi isso e daí eu fui olhar para uma outra ferramenta que tinha isso. E daí eu peguei, achei uma ferramenta que tinha isso e eu consegui colocar em prática. Então, tipo assim, uma falha num experimento que eu fiz, que foi um experimento de 2 semanas, me trouxe conhecimento suficiente para eu fazer um próximo experimento de sucesso. E o mais legal é que daí, depois desse experimento de sucesso, me trouxe mais conhecimento sobre aquele assunto para experimentar mais com uma terceira ferramenta que me dava um resultado ainda melhor, saca? Tem um assunto, eu vou tentar ser mais rápido aqui, a gente já está quase no final dos assuntos que eu meio que pensei para a gente conversar. E um deles fala sobre converter descobertas locais em descobertas globais. O que vem na cabeça de vocês? Por exemplo, Cortou um pouco o áudio, Valmir. Você pode repetir, por favor? Posso, claro. O que vem na tua cabeça quando tu pensa sobre converter descobertas locais em descobertas globais dentro de uma empresa? Difícil, locais em globais. Não vai pensar em JavaScript, variável global e local, tá? Cara, você me pegou com essa pergunta. Tu tem alguma ideia aí, Alexson? cara, eu acho que é um pouco o que tu falou antes. Esse teu exemplo aí que tu aprendeu foi um conhecimento, um experimento que tu falou. Um experimento local. Aí, digamos que tu viu que aquilo serviria para a empresa toda, foi lá e espalhou para todo mundo, como se fosse global. Não sei, talvez seja viagem. É bem essa jogada, é isso que me vem à cabeça também. É tipo, eu gosto para tentar explicar isso, eu penso num exemplo assim, tu tem uma empresa que tem 10 times de desenvolvimento e todos eles fazem a mesma coisa. Daí um time faz uma coisa diferente. Todos os times tem, sei lá, 4 desenvolvedores, 2 back-end, 1 front-end e 1 tester. Tá, vamos pensar bem didático, assim. Todos os times têm 2 back-end, 1 front-end e 1 tester. Todos os times, o tester faz teste manual. Todos os times entregam atrasado e tem problemas de qualidade. Daí um time resolve parar de fazer teste manual e todo o time começa a fazer teste automatizado junto e usar o expertise do QA para ajudar eles a criarem testes e ensinar o QA programação. E aí eles começam a ter melhores resultados, que são resultados locais, que são resultados dentro do time. E aí esses times falam assim, a gente está tendo resultados melhores do que o resto do time, por que a gente não torna isso global?
Vamos fazer uma talk para toda a empresa, para todos os outros times de desenvolvimento sobre o que a gente fez, mostrar dados para eles de como as coisas estão indo melhor e incentivar eles a fazerem também, quem sabe até treinar essa galera, ajudar eles a fazerem isso. Show. Saca? Entendi. E aí o último ponto é como é que a gente faz para reservar tempo para a criação, ou que tipo de atividades a gente poderia fazer para reservar tempo para a criação de aprendizado organizacional e melhoria contínua. Vocês têm algum exemplo de, tipo, sei lá, para quem vier assistir esse bate-papo aqui? Ah, eu tenho uma empresa que a gente gostaria muito de fazer mudança. O que eu poderia fazer de reservar tempo para criar esses espaços de aprendizado? Eu acho que investir em meetups, chamar alguém com bastante experiência do mercado e implementar Uhum. É uma localmente. boa ideia. Alguma outra ideia? Vai pro talk, né, cara? Fala aí. Talks. Criar comunidade dentro da empresa. Uhum. Isso eu acho muito bacana também, quando em algumas empresas onde eu trabalhei, na ADP, foi uma em Porto Alegre, a outra foi a Thaler. Na ADP a gente tinha um negócio que chamava Thaler, na ADP a gente tinha um negócio que chamava Tech Talk, e a gente tinha, não me lembro se era uma vez por mês, se era uma vez a cada 2 semanas, mas eu fui um dos caras que era voluntário das Tech Talks, assim, eu ajudava a organizar isso. A gente ajudava a gente tinha a agenda de quem que ia ser o próximo cara que ia falar, sobre o que ia falar, a gente divulgava em toda a empresa, então a gente colava um monte de cartaz na empresa para lembrar a galera que ia ter um Tech Talk, que ia ser na sala tal. No final de ano a gente chamava pessoas de fora do mercado, de outras empresas, pessoas reconhecidas para fazer uma talk dentro da empresa. E na Thaler a gente fazia a Thaler Talk, que a gente daí fazia toda semana. E aí toda semana tinha alguém falando sobre alguma coisa, podia ser sobre alguma coisa, sei lá, a pessoa estava experimentando uma nova linguagem de programação, a pessoa começou a usar Docker, a pessoa aprende a escrever um módulo para a comunidade open source, a pessoa aprendeu a usar um novo framework de teste, e a gente fazia talk para compartilhar o conhecimento. Mas o legal é que a empresa abria espaço para isso, porque as empresas viam valor. Tipo, se a gente criar espaço para aprendizado, as pessoas vão aprender. E se elas aprenderem, a gente está dando capacitação para essas pessoas. E aí, quando a gente dá capacitação nas coisas certas, as pessoas entregam melhores resultados, porque elas estão mais capacitadas, certo? Mas, sei lá, outros exemplos de aprendizado organizacional. Uma coisa que eu gosto muito, e eu vejo muito poucas empresas fazendo, é pair programming. E eu acredito que isso é uma parada que te traz muito aprendizado. E te traz muita economia de tempo também, assim. Pensando assim num time onde tu tem que fazer o teu pull request e esperar por review. Aí, sei lá, tu ficou trabalhando 5 dias naquele código. Tu escreveu bastante código, tá ligado? Quanto tempo será que essa pessoa a pessoa que vai revisar o teu tempo vai perder revisando o código que tu levou 5 dias para fazer? Provavelmente bastante tempo, saca? Enquanto que se ela estiver fazendo... Não tá conseguindo me ouvir agora? Alô? Tu conseguiu ouvir aí, Alexson? Eu tô conseguindo. Pode crer. Ô, Valmir. Oi. Num pair programming, você acha interessante uma pessoa júnior juntamente de um sênior ou somente um sênior com o outro? Eu acho que o melhor... Eu acho que tem vários casos. Eu gosto muito de juntar um sênior com um júnior. Não só porque o sênior vai ensinar para o júnior, porque ele tem muito mais conhecimento, mas também porque ele desenvolve a capacidade de ensino. Então, o sênior ganha no sentido de aprender a ensinar, e o júnior aprende no sentido de absorver o conhecimento de uma pessoa que tem mais conhecimento. Uhum. Em outros casos, eu acho que é muito legal tu juntar 2 sêniors. Tu tem um problema muito complexo para resolver. E uma pessoa só, quem sabe, levaria muito mais tempo do que se tu botasse 2 cabeças juntas pensando muito melhor que uma, certo?
Então, tu pegar duas pessoas que são muito sênior para resolver um problema complexo, quem sabe elas resolvam muito mais rápido. E aí, linkando com o lance do code review que eu estava falando antes, se elas estão fazendo junto, quem sabe nem tem necessidade de code review, porque já está. Elas, quem sabe, iriam entregar, elas iam acabar de fazer em menos do que os 5 dias que levou, porque elas estão pensando juntas, e uma já está revisando o código da outra, e tipo, quando tá pronto, tá revisado já, saca? Dentro de uma squad, por exemplo, quem seria o responsável por um code review? O mais experiente ou uma squad de arquitetura, por exemplo? Tu gostaria de responder aí, Alex? Cara, eu acho que é o time todo. Gostaria de elaborar um pouco mais? Gostei da tua resposta. Eu acho que é que nem quem que é o responsável pelos testes. Uhum. Não é mais o QA, é todo mundo. Uhum. Então, cada um tem que saber tudo isso e começar a ser multidisciplinar mesmo. Eu gosto de pensar em, tipo, tem algumas formas que tu pode trabalhar com relação ao code review, né? Tu pode pegar e saber o que tu tá fazendo, tem uma outra pessoa que seria a melhor pessoa para revisar aquele teu código, e tu ir lá e te dizer, mano, revisa aqui o código para mim, que eu sei que tu é o cara que manja desse assunto. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto também de, às vezes, mandar código que eu fiz para pessoas que não conhecem sobre aquele assunto, exatamente para instigar elas a, tipo, a começarem a olhar para esse tipo de coisa. Tem um negócio no Extreme Programming que se chama Collective Ownership, propriedade coletiva de código. E a gente só cria propriedade coletiva quando eu não sou mais o dono do framework de testes, e o Alexson é o cara do back-end, e o Henrique é o cara do front-end, por exemplo, saca? Tipo assim, velho, eu criei testes aqui e eu não vou botar isso aqui no master, eu vou mandar para vocês dois revisar. E aí vocês vão ter que, tipo, no início, quem sabe, ter que me parar e fazer algumas perguntas. Ô, meu, o que isso aqui significa? O que aquilo lá significa? O que esse tal de page objects? Só que depois de um tempo, vocês já vão estar acostumados com essa arquitetura, digamos. E aí, quando eu mandar um code review, vocês já vão ter um olhar diferente. E a mesma coisa, eu hoje em dia reviso código de back-end e front-end. E eu sou QA engineer. Mas eu faço questão, porque eu acho que é importante para mim entender como é que a aplicação funciona, como é que ela está sendo desenvolvida, até para, às vezes, eu falar, velho, isso aqui que tu está desenvolvendo não tem nenhum teste. E aí no meu code review eu falo lá, eu não vou aprovar isso aqui sem pelo menos um cenário pro caminho feliz. Saca? Então acho que é meio que nessa jogada, assim, mas o code review eu gosto muito de pensar assim, tipo, às vezes eu quero feedback de uma pessoa específica, às vezes eu quero, às vezes alguém me pede feedback, me coloca como revisor de um código, e eu leio o código, né, perco um tempo, invisto um tempo para ler aquele código e entender, e dar feedback, e às vezes eu tô seguro de que, tipo assim, o meu feedback, de que eu entendi o código suficiente para poder aprovar ou não aquele pull request, por exemplo, e às vezes eu falo assim, tipo, tá, o código tá bacana, eu dei um feedback pro outro aqui, o cara já corrigiu, mas eu gostaria que uma terceira pessoa olhasse. E aí eu deixo bem claro no meu request, que falo assim, eu não vou aprovar, eu gostaria que eu estava revisando o código do Henrique, eu gostaria que o Alex também desse uma olhada. Aí o Alex vai dar uma segunda olhada e vai falar, tá, beleza. Faltou isso aqui. Quem sabe tava faltando mais um par de olhos ali para pegar um erro que eu não tinha pego, saca? Então, tem diversas maneiras, assim, de a gente pensar em revisão de código. Eu tava agora, esse fim de semana, na palestra com o Uncle Bob, e ele fala, tipo assim, galera, parem de fazer code review, façam pair programming. É muito mais efetivo. Vocês não precisam fazer 100% do tempo pair programming, sabe? Uma hora por dia, 2 vezes por semana, sabe? Começa a compartilhar esse conhecimento, tá ligado? E começa a fazer as coisas de um jeito que várias pessoas fazem, sabe? E já provaram que dá certo. O último lance que a gente estava falando é sobre, além da criação do espaço para aprendizado, um espaço para melhoria contínua, né? E aí e a gente tem que fazer, quando a gente já tem um espaço para aprendizado, para continuar melhorando. Para melhorar
Integração contínua? Não, para melhorar o nosso processo de criação de aprendizado. De criação de aprendizado, eu acho que você citou um ponto importante. De todo mundo, até o Alexson falou também, de todo mundo se sentir parte do projeto, né? Uhum. Realmente entrar de cabeça, né? E não falar assim, eu sou QA, minha opinião não conta tanto. Eu acho que ainda precisa mudar essa visão. Gostaria de comentar alguma coisa sobre essa questão do aprendizado. O que eu faço para melhorar continuamente, Alexson? Cara, esse é um ponto que eu fiquei curioso. Até queria saber um pouco da tua opinião. Pode querer. Porque eu não me veio na cabeça alguma coisa sobre isso. Sim. Veio mais da parte de incentivar quem que aprende, sei lá. Eu gosto de pensar que, tipo, que de alguma forma a gente tem que coletar dados para a gente poder analisar, olhar para esses dados e ver se a gente tem como tornar as coisas ainda melhores, saca? Sei lá, pensando numa coisa bem técnica, cobertura de código. Eu tenho ali um projeto que tem 20% de cobertura de código. É bem evidente que tem 80% do código que, quem sabe, tem bugs. E daí, por exemplo, eu posso olhar para esse dado e falar, galera, quem sabe a gente precisa melhorar a cobertura de código, mas a gente, pelo jeito, não tem conhecimento suficiente. Então a gente vai criar um espaço de aprendizado, a gente vai fazer uma vez por semana code em dojos de TDD, sei lá, saca? E aí a gente está primeiro treinando as pessoas a aprender aquele assunto, e daí depois de um tempo a gente vai poder começar a colocar aquilo ali em prática, e daí a gente vai melhorar continuamente, a gente vai começar a ter uma melhor cobertura de código, a gente vai começar a ter menos bugs. Outra coisa, já pensando numa forma agora, sair do mundo bem técnico para uma coisa mais abstrata, assim, sei lá, eu faço Tech Talks, e aí eu tenho, não tá indo muita gente, eu tenho uma empresa que tem 100 pessoas e sempre minhas Tech Talks estão vazias, vai 5, 6 cabeças. Tipo, eu poder olhar, tipo, o que eu tô fazendo errado, o que eu poderia estar fazendo diferente. Por exemplo, na ADP, uma das coisas que a gente viu é que tipo, a gente não conseguia encher a sala da Tech Talk. E a gente percebeu que muitas pessoas nem sabiam que aquilo estava acontecendo. Por mais que fosse divulgado por e-mail, ali era muito pouco. Daí a gente começou a pegar e fazer um cartaz e colar na cozinha, onde todo mundo ia na cozinha, todo dia pegar um café. Aí colava um cartaz do lado da máquina de café, um outro cartaz na recepção, dizendo, hoje tem Tech Talk, a tal hora, na sala tal, sobre o tal assunto. Então, tipo, a gente olhou para um dado que era, não vai muita gente, um outro dado, a gente não divulga nada, quase. E aí a melhoria foi, tipo, a gente vai divulgar melhor isso daqui pra gente ver se a gente consegue atingir mais pessoas. E aí a gente começou a ver o resultado acontecer, saca? A gente começou a ver que essa melhoria que a gente implementou trouxe impacto pro que a gente queria que trouxesse. A gente começou a trazer mais pessoas. E o mais legal de a gente poder trazer mais pessoas para assistir uma Tech Talk, que a gente também começou a encorajar essas pessoas que estavam assistindo a elas darem uma Tech Talk ali, saca? Tipo assim, a gente dá o espaço, assim, a gente fala, tu não precisa ser expert no assunto para vir aqui falar de nada. Tu começou a aprender um negócio, mano, tu é bem-vindo de vir aqui e apresentar. Quem sabe tem alguém que manja mais disso que tu, que pode te dar dicas de como melhorar. Responde tua pergunta, Alexson? Responde. Bacana. Tem mais métricas envolvidas aí também, né? Eu acho que sim, cara. Eu acho que é interessante tu poder olhar para dados, porque senão tu não sabe se tu melhorou ou não, saca? Sim. Se tu simplesmente faz uma coisa de um jeito, daí tu fala, não tá dando certo, mas eu não sei por que tá dando certo, só, não tá dando certo, vou fazer diferente. Aí tu faz de outro jeito, mas tu não coleta dados para ver se tá melhor do que antes, tu não tem como dizer se tá melhor ou não, saca? Então, né, tipo, se tu puder realmente, a gente não fazia teste automatizado, a gente tinha sempre, em média, 100 bugs por mês. A gente começou a fazer teste automatizado e agora a média é de 30 bugs por mês. Alguma coisa... Em relação a ferramenta, Oi. Poderia usar Sonar, por exemplo?
O Sonar é uma ferramenta bem legal para análise de qualidade de código, que te traz várias estatísticas de cobertura de código, code smells, percentual de código duplicado e coisas e tal. Mas o grande lance é tipo assim, o que tu faz com esses dados, né? Entendi. Quem sabe, eu vi aqui que meu código tem percentual muito alto de código duplicado, mas eu só ver esse dado e não fazer nada não me serve nada. Quanto mais código tiver, provavelmente esse número vai ficar pior. Então, quem sabe, o que seria uma coisa que eu poderia fazer? Eu vou criar uma issue no backlog para cada um desses itens aqui que vão ter que ser endereçados durante o sprint, por exemplo. E isso, sei lá, o Product Owner não precisa nem saber, saca? Porque é uma coisa técnica. Se é para ele que tem que priorizar uma coisa técnica, ele vai dizer, não, vamos priorizar a funcionalidade. Então, tu faz, tá ligado? Nem fala para quem, tipo assim, tu sabe que é importante melhorar isso. Tu sabe que isso, no longo prazo, vai te trazer resultados, enquanto que se tu não fizesse, ia te trazer resultados negativos. Então, tipo assim, saca? Não só olhar para os números e falar, tá ruim. Ou então, que nem a pessoa, tem horas? Tem. Mas, assim, tu usar o dado realmente para alguma coisa, tá ligado? Tipo assim, agora que eu sei as horas, eu sei que, tô atrasado, eu vou pedir um Uber agora para ir pro meu compromisso em vez de ônibus. Sabe? Tu usar o dado ao teu favor, tá ligado? Porque você sabe do dado, mas não age, é a mesma coisa que nada, né? Exato. Galera, vocês têm alguma consideração final, alguma coisa que vocês queriam ter discutido que a gente não discutiu? Eu queria, antes de qualquer coisa, também agradecer muito por vocês dois terem aparecido. Eu vou botar um hashtag shame lá no Slack pra galera que disse que ia vir e não veio. Teve alguns que disseram que não iam poder vir, mas teve uma galera que simplesmente não apareceu e confirmou. Então eu queria muito agradecer por vocês terem participado. Eu pretendo fazer esse tipo de bate-papo aí mais vezes, pelo menos uns 4 por ano, sobre assuntos diferentes. O próximo que eu gostaria muito de fazer era sobre refactoring, porque eu estou lendo o livro, a segunda edição do refactoring, está sendo uma experiência muito legal. Às vezes eu estou lendo e eu vejo um projeto meu que eu preciso fazer exatamente aquele refactoring que eu estou lendo. Então eu quero muito discutir isso com você. Né, agora? Oi? Agora está em JavaScript, né, a linguagem? Os exemplos são em JavaScript na segunda edição. Mas eu queria saber se vocês têm alguma coisa que vocês gostariam ainda de discutir, ou se vocês queriam só deixar uma mensagem final e alguma coisa. Contigo aí, Henrique. Foi bem produtivo aí hoje. Espero estender em refactor, próximo assunto. Pode crer, legal. Tem uma ideia, assim, o que é refactoring para ti? Só para a gente dar um gostinho. Acho que é uma extensão do que a gente falou hoje. Referente do Sonar, por exemplo, tem muita código duplicado, linha duplicada, por exemplo. Seria uma leitura inicial do que eu posso fazer para deixar mais limpo, né? Mais clean o código e não alterar em nada na funcionalidade. Sim, tu tornar o código mais robusto, né? Menos duplicado, e ainda assim ele continuar funcionando exatamente como ele era antes. Sim, e iria melhorar até a performance também, né? Pode ser também. E você aí, Alex? O cara que fazia no Canadá. Pois é. Espero estar lá no próximo talk, né? Mas, cara, olha só, surgiu uma ideia. Até mesmo olhando para o nome da tua sala aqui, né? Talking About Testing. E, cara, tipo, achei super produtivo. E aí eu pensei, por que tu com teus colegas aí na Holanda, ou então convida os caras pelo mundo, daqui a pouco convida uma referência mundial em teste e faz esses talks com eles, sabe? Porque eu acho que tu tem conteúdo e, tipo assim, eu que não tenho conhecimento avançado como tu tem,
junto com o Henrique, com nós três aqui, a gente fez uma troca de conteúdo muito massa. Uhum. Vai ficar gravado isso aí, a gente vai poder revisar daqui dias, meses, anos. Uhum. E fora que a gente está ajudando a comunidade, né? Uhum. Aí agora imagina tu fazer com os caras aí que são fera aí no mundo. Tu já ouviu falar no Hangout with Testers, por acaso? Que era do Gabriel? Era do Guts. Isso, do Guts. Era o Gabriel que fazia, né? O Gabriel era o organizador, isso era uma iniciativa que ele fez que, porra, eu sinto falta pra caramba mesmo. Isso foi uma das coisas que eu pensei muito no Hangout with Testers, eu participei de alguns quando eu estava fazendo essa gravação. A grande diferença é que isso aqui não é online, né? Mas a ideia é publicar depois. Mas eu acho uma grande ideia. O Gabriel mora aqui na Holanda também, ele mora aqui em Amsterdã, e a gente se fala direto, a gente trabalhou junto, a gente é grandes amigos. Quando eu ver ele de novo, eu vou sugerir de chamar ele para um bate-papo com vocês aí também, então. Não precisa nem ser conosco, cara, mas se for, melhor, mas, cara, daqui a pouco reúne uma galera que tá em Amsterdã e fala de teste em Amsterdã. Olha quanto conteúdo massa ia sair. Boa ideia, gostei. O grande lance é essa questão de engajar essas outras pessoas, que às vezes pode ser mais difícil, mas é uma ideia legal, vou tentar. Gostei. Beleza. Mas então tá, galera, eu vou me despedir de vocês, agradecendo mais uma vez. Assim que eu desligar aqui, eu vou subir o recording para uma pasta no Google Drive e compartilhar ali no General, no nosso canal no Slack. Daí vocês podem revisar em algum momento se precisarem, e aí a galera que não veio, a galera que vai ganhar o hashtag vergonha, vai poder assistir também. E aí vamos tentar fazer um de novo aí também, e vou considerar essa tua ideia muito, com certeza aí, Alex. Então tá, cara, valeu aí, valeu, Henrique. Opa, uma outra ideia também que a gente pode fazer baseado em um livro. A gente pode pegar um livro, dar uns 3 meses aí, o limite para a leitura, e depois a gente discute diferente o livro. Esse foi o que você fez mais ou menos hoje. Esse que eu fiz foi exatamente isso. E tu pode ver também que eu não acabei de ler o livro, eu tô ali nos 70% mais ou menos, mas eu já... Então, no caso, só você tá lendo, entendeu? Sim. Em geral. Sugira livros lá e a gente pode... Uma coisa bem interessante, até legal tu ter comentado isso. Uma coisa que no meu currículo hoje em dia... meio que cortando a conexão, agora voltou. No meu currículo tem uma seção que é livros que eu li. E aí, tipo, tem lá vários livros que eu escrevo, que eu listei, que eu digo assim, esses aqui são alguns livros que eu li que me ajudaram a ser a pessoa profissional que eu sou hoje em dia. E que eu acho que se alguém tivesse, pensando assim num processo de recrutamento, alguém olhar para essa lista de livros pode ser uma coisa bem relevante, se tu for pensar bem, tá ligado? Dependendo de quais são os livros que eu estou listando lá, né? E eu estou listando Refactoring, Clean Code, Lean Startup, um monte de livro bacana. Recomendo vocês darem uma olhada lá. Já tem uma boa lista de livros interessantes para recomendar para a galera, para a gente fazer umas talks nesse sentido. Então, acho bem legal a ideia, a questão de engajar. Eu sou um cara que eu gosto de ler todos os dias. E eu normalmente estou lendo mais do que um livro, assim. Daí eu enjoo de um, eu leio o outro, daí eu enjoo de outro, leio um. Então, mas eu tento limitar o meu WIP para no máximo 3 livros ao mesmo tempo, senão eu nunca acabo. Beleza, homem. Gente, obrigado, valeu por tudo aí. Valeu aí, vou encerrando o recording aqui. Até a próxima, abraço.